Quando eu vi o Paulo trazer este robô, eu pensei, bom, isto é concorrência desleal. Só se eu chamar um dos meus filhos para fazer aqui qualquer aqui artimanha. Bom, falar-vos do mercado de trabalho. De facto, o mercado de trabalho durante estes anos todos, eu trabalho há cerca de uns 30 e tal anos, tem sido da noite para o dia, não é? As coisas têm mudado muito, há grandes alterações, muitas delas já foram aqui faladas. Acho que as pessoas que hoje em dia recrutamos não têm nada a ver com aquelas pessoas que recrutávamos há 30 anos atrás, nem a forma como recrutamos, nem a forma como elas estão disponíveis para determinadas tarefas, determinado trabalho. As coisas mudaram-se de uma forma brutal. Mas há uma coisa que eu gostaria de pensar um pouco, de sistematizar um pouco, que é a forma como nós, ao recrutar aquilo que vamos encontrar, muitas vezes no nosso meio de trabalho, ou seja, no nosso local de trabalho. Porque hoje em dia o local de trabalho não tem nada a ver com os locais de trabalho que tinham aqui há uns anos atrás. Eu entrei no outro dia numa empresa e fiquei espantadíssimo porque vi as pessoas a trabalhar, parecia que estavam em cápsulas. Ou seja, estavam fechadas, cada uma delas dentro de um cubículo, e não tinham contacto com as outras pessoas. Cada uma com os seus computadores, com os seus telemóveis, tudo. Isto não existia aqui há uns anos atrás. Portanto, as coisas mudaram, houve grandes alterações. Mas há um ponto que é fundamental e que ainda hoje é um fator crítico de sucesso para aqueles e para vocês, muitos de vocês que ainda vão dar esse passo, que é o relacionamento pessoal e o relacionamento social. E apesar de todas as mudanças, apesar de todas as alterações que têm sido feitas, a questão social, o relacionamento social é fundamental. Eu tenho tido vários casos de miúdos, rapazes novos e raparigas que nos chegam, olhamos para os currículos fantásticos, notas fantásticas na faculdade, mestrados, pós-graduações, etc. E que nós apostamos, recrutamos, mas que passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, esprememos e não sai nada. E porquê? Porque são excelentes naquilo que estudaram, são excelentes naquilo que viram, mas depois falta-lhes esta interação, falta-lhes o contacto com o chefe, o contacto com as pessoas que vão gerir, as pessoas que estão ao seu lado, não há contacto, fecham-se, ficam absorvidas pelo aquilo que é o teclado, que é o ecrã. E isto cria problemas complicados, porque ninguém é contratado para lado nenhum para não dê resultado, não é? E, portanto, o resultado tem que aparecer. E hoje em dia, mais do que nunca, e muitas vezes se fala que cada vez mais, em vez de sermos pessoas, somos números, principalmente nas grandes multinacionais e por aí fora, os resultados, todos nós somos, ao dia, à hora, ao minuto, o resultado tem que aparecer. E isto é algo que acontece sucessivamente. Por isso, um dos conselhos que eu gostava de dar àqueles que vão entrar neste mercado de trabalho, como dizia ali, que um mercado de trabalho exigente, um local exigente, muitas vezes, desenvolvam a apetência social, a apetência da comunicação. É fundamental. Não se fechem, abram, quebrem horizontes, quebrem barreiras linguísticas por aí fora, porque é muito importante. Hoje em dia, numa multinacional, eu tenho que falar no mínimo, a minha língua materna, mais 2 línguas, para poder ser competitivo com aqueles que estão lá fora. Porque hoje, muitas vezes, e nesta questão do virtual, eu não concorro com aquele que está ao meu lado sentado na cadeira. Eu concorro com alguém que está na Coreia, que está na China, que está no Japão, que pode desenvolver algo muito mais do que eu, e amanhã ele está sentado naquele lugar que eu gostava dentro da empresa. E este é um ponto fundamental. Outro ponto muito importante também e para nós adventistas do 7º dia é fundamental, é quando nós vamos, hoje em dia as entrevistas já se fazem de várias maneiras. Já não é preciso haver entrevistas presenciais, já se fazem entrevistas de toda a forma, por Skype, por teleconferência, por seja o que for. Mas há um ponto que é importante, muitas vezes a ideia é vender nas entrevistas aquilo que nós não somos e aquilo que não conseguimos fazer. E isto é um ponto que é fundamental. Quando vamos a uma entrevista, quando queremos entrar no mercado de trabalho, devemos ser o máximo honestos possível.
devemos dizer aquilo que de facto conseguimos fazer e que sabemos fazer, e mais, e devemos partilhar também o estilo de vida que temos, que é muito importante. E isto pode trazer-nos, ou seja, inibir-nos de dissabores futuros que possamos vir a ter. A questão do sábado é muito importante. Hoje em dia é muito fácil uma empresa mudar o seu horário de trabalho. Hoje em dia, cada vez mais, os horários laborais de vários países estão a mudar porque é necessário. Ou seja, muitas vezes, eu lembro-me quando comecei a trabalhar, eram 5 dias por semana, ponto final, muito dificilmente era exigido o sábado. Hoje em dia, esta questão mudou de uma forma muito rápida. Hoje em dia as pessoas já são contratadas, já escrevem nos seus contratos que têm isenção de horário. A isenção de horário pode ser muito interessante porque pode dar mais uns trocos no fim do mês, mas vai fazer com que não haja limite naquilo que é o meu horário de trabalho aqui. Portanto, é muito importante eu, como jovem, como alguém que vou entrar no mercado de trabalho, deixar esta questão muito clara logo desde o início. E depois disto, o que é que acontece? Entro no mercado de trabalho. E ao entrar no mercado de trabalho, aqui já foi dito, muitas vezes, pelos meus colegas anteriores, que de facto as coisas mudaram. E uma das coisas que nós temos mais dificuldade hoje em dia a contratar é pessoas que sejam focadas naquilo que realmente vão fazer numa empresa, numa organização, seja onde for. É muito difícil. Porquê? Porque a mente dos jovens hoje em dia é de tal maneira rápida, a velocidade é tal, que o foco é muito difícil. E muitas vezes, antigamente dávamos 3, 4 objetivos, hoje em dia basta apenas dar um. Se dermos um objetivo e esse objetivo for cumprido, é ótimo. Porque se damos 2 ou 3 objetivos, perdemos, a pessoa perde-se logo. E, portanto, hoje o foco é fundamental. Se o foco é fazer uma ponte, pois temos que fazer a ponte até ao fim. É isso que as organizações esperam de nós. Se temos que fazer, no meu hospital, dar-me com os pacientes, ser uma pessoa que esteja sempre disponível, é isso que eu devo tentar fazer. Portanto, estes são tudo pontos, é o foco é fundamental. Outro ponto também muito importante, e que ainda não se falou aqui, mas penso que está um pouco intrínseco, é a questão da inteligência emocional, não é? Muitas vezes, e isso também é uma das razões, às vezes há pessoas que têm notas fantásticas na faculdade e nós pensamos, esta pessoa vai ter um futuro fantástico. Mas depois falta-lhe a questão daquela inteligência emocional que é necessário no dia-a-dia, que é a tomada de decisão, é a tomada de decisão em pressão, em algum ambiente mais difícil para se tomar algumas decisões, para nos relacionarmos com aqueles que estão ao nosso lado. E, de facto, a inteligência emocional hoje em dia é crucial para que nós possamos progredir. E outro ponto importante também, e que eu gostava de deixar aqui como um ponto, se calhar, fundamental, é que nós passamos cerca de 20 anos a tirar um curso, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Depois temos a reforma aí a partir dos 65 anos, né? A partir dos 65, portanto, digamos que dos 20 aos 65, eu em princípio, ou dos 20 e poucos, eu estou a trabalhar. Portanto, é a parte maior da minha vida, é a parte mais importante da minha vida. E, portanto, é a parte onde eu vou ter de dedicar mais tempo. Seja onde for, seja no trabalho, seja em casa, seja no trabalho físico, ou seja no escritório, seja no hospital, seja onde for. Ou seja, eu tenho que ser feliz ali. E uma das coisas muito importantes é que, se nós pusermos fora todo este tempo para partilharmos Cristo, estamos a cometer um grande problema nas nossas vidas. Porque nós não somos contratados para partilhar Cristo numa organização, não foi para isso que nós somos contratados. Mas isto é intrínseco a nós e nós não devemos perder a oportunidade de o fazer. E eu não digo que temos que andar com um cartaz na empresa a dizer eu sou adventista do 7º dia, se alguém quiser alguma coisa pergunte, não é isso. Mas existem formas, e hoje em dia o pastor Pedro Esteves falou nesta situação, que é o método de Cristo, que é uma forma muito simples, em que nós podemos, no nosso local de trabalho, ser muito úteis a muitas pessoas. Nós encontramos pessoas de todas as formas e feitio, ou seja, pessoas que estão a passar por momentos muito difíceis, pessoas que se fecham e não gostam de partilhar, e é esta relação social que nós temos no nosso trabalho que muitas vezes nos permite aqui lidar com esta situação. E Jesus fê-lo.
Jesus não se fechou, Jesus ia procurar as pessoas, não é? Jesus ia procurar aqueles que tinham problemas. E isso é algo que nós devemos ter isto como exemplo. Esta parte a parte social e a parte como nós nos damos com os outros é muito importante. Há aqui um ponto que Ellen White diz acerca deste pormenor, que diz que se nós sociabilizarmos, simpatizarmos e servirmos, mas nunca salvarmos, estaremos apenas a fazer amigos para a vida. E Deus deseja que façamos amigos para a eternidade. E este é um ponto importante que eu gostava de deixar, principalmente com este exército de jovens que aqui está e que vão ser eles que vão ter esta função durante tantos anos da vossa vida em que estão no local de trabalho. Sabem que, e para terminar, em 1871, Ellen White teve uma visão e ela, acerca desta visão, disse que os jovens devem-se habilitar para o serviço, tornando-se familiarizados com outras línguas, para que Deus deles se sirva como de instrumentos para comunicar a sua sagrada verdade aos povos de outras nações. Sabem o que é que aconteceu 2 anos depois desta visão? Alguém sabe? Foi fundado o primeiro colégio adventista em Battle Creek. E sabem o que é que aconteceu 3 anos depois? John Andrews foi o primeiro missionário a sair dos Estados Unidos e a pregar o Evangelho, a mensagem do Adventismo, fora dos Estados Unidos. Portanto, vejam o impacto brutal que teve esta visão nos jovens a quem Ellen White passou esta mensagem. E, portanto, eu gostava de deixar isto como mensagem para nós pensarmos, para nós meditarmos sobre isto e pensar que, apesar do local de trabalho ser algo difícil, complicado, é um ponto muito importante para nós podermos partilhar Cristo. Muito obrigado.